Meus irmãos, hoje é dia 8 de agosto de 2021, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Neste domingo, queremos render nossas homenagens aos nossos pais da terra e também ao nosso Pai do céu. Que todos os pais recebam nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão no dia de hoje e que Deus possa continuar abençoando a todos que se dedicam a essa missão espiritual da paternidade e também da maternidade, porque muitas mães também fazem muitas vezes o papel de pai na ausência de um pai. Que todos que se dedicam a essa missão maravilhosa de amparar o berço da reencarnação aqui na Terra, possam receber de Deus todas as bênçãos e amparos para que possam cumprir fielmente os seus propósitos aqui na Terra. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, vamos ler um trecho da mensagem Dia de Deus, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está inserida no livro Seara da Fé. A vida comunitária na Terra de hoje institui datas de homenagens às profissões e às pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, graças te rendemos, Senhor, neste dia e em todos os dias de nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial que nos dá todas as coisas gratuitamente, que nos oferece a sua misericórdia e que nos perdoa dos nossos erros e que nos sustenta durante as nossas dificuldades e que sonda, Senhor, os nossos corações. Nós te agradecemos nesse dia, Senhor, e te pedimos que ampares a cada um dos pais aqui da terra, que ampare, Senhor, a todas as mães aqui da terra e a todos os filhos, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, teu bálsamo de amor, para que a humanidade possa despertar para as verdades espirituais que somente a tua palavra pode nos trazer. Pedimos, Senhor, portanto, que abras as nossas mentes e corações para que possamos entender, compreender e aplicar os teus ensinamentos em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, na nossa reflexão da manhã de hoje, neste dia especial que é o Dia dos Pais, nós escolhemos fazer uma homenagem aos pais que tiveram um contato
e uma relação direta com Jesus Cristo. Então vamos falar aqui sobre alguns desses exemplos de pais que estão diretamente ligados a Jesus, para buscarmos neles os exemplos que nós precisamos para a nossa transformação íntima, para a nossa renovação que nós tanto precisamos e tanto buscamos. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre Zacarias, o pai de João Batista e precursor de Jesus. Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria, e sua esposa Isabel sonhavam em ter um filho, mas os dois já eram muito velhos e não acreditavam mais nessa possibilidade, não tinham mais esperanças de que ainda pudessem ter um filho na sua velhice. Então, quando um anjo apareceu a Zacarias, afirmando para ele que ele seria pai e que Isabel estaria grávida, Zacarias duvidou em seu coração. Zacarias disse então ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Então, meus irmãos, por não ter mais esperança, Zacarias duvidou do anjo em seu coração. E por ter duvidado do anjo, Zacarias foi castigado e precisou ficar mudo até o dia que haveria o nascimento de João Batista. É interessante fazermos um paralelo, porque neste mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, Maria também, quando é anunciada pelo anjo Gabriel que seria a mãe de Jesus, ela também pergunta ao anjo: como pode ser isso? Como isso pode acontecer? E ela não recebe do anjo uma punição pelo seu questionamento. E isso acontece porque Maria, quando faz aquela pergunta ao anjo, como isso acontecerá? Maria, em momento algum, duvidou da palavra do anjo, diferente do que teria acontecido com Zacarias. Porque o texto evangélico não nos permite enxergar o que está por trás das palavras de Zacarias e de Maria. Então nós só podemos entender que o anjo do Senhor, ele enxergou além dessas palavras e viu na pergunta de Zacarias um questionamento cheio de dúvidas. E viu também na pergunta semelhante de Maria um questionamento apenas de busca de entendimento. Maria não duvidou do anjo, mas não tinha entendido como isso poderia acontecer com ela. Por isso ela pergunta, curiosa, como isso poderá acontecer? Mas ela não duvidou. E Zacarias, naquele momento, ele duvidou e questionou: como isso vai acontecer se eu já sou velho e minha mulher já é avançada em idade? Então, a diferença nos dois casos estava no coração. Zacarias duvidou e Maria confiou. Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, ele narra: aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino
e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Então, aqueles que estavam presentes naquele momento chamavam o bebê recém-nascido de Zacarias, porque era costume que os filhos tivessem o mesmo nome dos pais naquela época. E respondendo sua mãe, disse: não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu dizendo: o seu nome é João. Zacarias não podia falar, ele ainda estava mudo por ter duvidado em seu coração. Então ele pede uma tabuinha e escreve: o seu nome será João. E todos se maravilharam, e logo se lhe abriu a língua, e logo a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. Então, como Zacarias demonstrou naquele momento, ao afirmar que o nome do seu filho seria João, em obediência ao que o anjo havia ordenado, ele ficou livre daquele castigo e voltou a falar, louvar e agradecer a Deus. E logo em seguida, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, Zacarias profetiza a respeito da vida do seu filho recém-nascido, João. E nós temos esse maravilhoso cântico, muito conhecido, que é o Cântico de Zacarias, que eu farei então a breve leitura. Este cântico está também narrado no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Bendito Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, agora diz Zacarias para o seu filho João, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que maravilha, meus irmãos, esse cântico de louvor, de gratidão ao Senhor, mas também um cântico de bênção. Zacarias profetizou bênçãos na vida do seu filho João. Todos os pais devem profetizar o melhor para a vida de seus filhos, em oração, de súplicas a Deus, em ações de graças a Deus. Todos os pais devem seguir este exemplo de Zacarias e profetizarem bênçãos na vida de seus filhos. Em seguida, falaremos um pouco de José, o pai de Jesus. E muito temos que falar de José,
que neste pequeno espaço de tempo não nos seria possível. Mas vamos então fazer uma breve homenagem a José. Está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José, meus irmãos, foi do início ao fim um pai, em primeiro lugar, obediente a Deus. Ele não apenas confiou na palavra de Deus, de que Maria estaria gerando o Filho de Deus, como ele obedeceu em todos os momentos ao chamado de Deus. E mesmo quando ele ainda não sabia que o filho que Maria esperava era o Filho do Senhor, ele ainda assim, em momento algum, tentou se aproveitar das leis da época para difamar o nome de Maria. Muito pelo contrário, ele procurou deixá-la secretamente para que toda a culpa de qualquer erro que pudesse ter acontecido recaísse sobre ele e para que Maria permanecesse inocente enquanto ele parecesse o culpado. Mas o anjo não permitiu que isso acontecesse. Em sonho, José foi avisado e ele permaneceu fiel ao lado de Maria até o fim de sua vida. E em muitos outros momentos, José, protetor, amigo, humilde, José foi obediente a Deus. Quando Deus ordena que José leve Jesus e Maria para o Egito, porque Herodes havia ordenado a morte de todos os bebês com menos de 2 anos de idade. E José obedece a Deus e foge com sua esposa e seu filhinho para o Egito e permanece lá durante algum tempo. E depois José novamente obedece ao chamado de Deus, ordenando que ele voltasse novamente com Jesus e Maria para a sua terra. E eles voltam do Egito e Jesus tem a sua infância no povoado de Nazaré, onde ele cresce, aprende com José a sua profissão de carpinteiro, e José, sempre muito humilde, não tem uma palavra sequer que ele tenha pronunciado que esteja narrada nos evangelhos, mas sempre aquela figura humilde, protetora, meigo, amigo de Maria, amigo de Jesus. Possamos aprender, meus irmãos, com o exemplo de José, com o silêncio de José, com a obediência de José, com a proteção, o carinho e o cuidado de José para com Maria e para com Jesus.
dando continuidade, nós temos um outro pai que teve o seu encontro com Jesus, que se chamava Jairo. E Jairo era um dos principais homens da sinagoga judaica. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, está narrado da seguinte forma: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Então, Jairo, mesmo sendo um importante chefe da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus para pedir não por ele, mas pela cura de sua filha que estava doente. E foi com ele, Jesus, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Então, neste momento, nós temos aquele encontro de Jesus com a mulher hemorroíça, que é curada. E nesse meio termo, quando Jesus ainda falava com a mulher que havia sido curada da sua hemorragia, continua a narrativa de Marcos, chegaram alguns do principal da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Então disseram a Jairo: a tua filha já está morta, não perturbe mais a Jesus. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que estavam choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, Jesus cura a filha de Jairo. Mas vamos tentar entender quem era esse homem, quem era Jairo, um dos principais da sinagoga. Jairo deixou de lado o seu orgulho, ele deixou de lado a sua posição social e foi atrás de Jesus, não às escondidas, mas no meio da multidão, se prostrou aos seus pés para pedir que ele curasse a sua filha. Então, o seu amor pela sua filha foi maior do que o seu orgulho, maior do que o seu amor ao seu próprio cargo, à sua própria função dentro da sinagoga, porque ele sabia que ao se humilhar diante de Jesus daquela forma, ele estaria sujeito a ser expulso da sinagoga. Mas ele não ligava para nada disso. A única coisa que lhe importava era que Jesus, em quem ele acreditava,
em quem ele depositava toda a sua fé, que Jesus poderia curar a sua filha. E mesmo quando disseram a Jairo que a filha dele havia morrido, ele não duvidou, ele continuou acreditando e confiando na palavra de Jesus. E pela sua fé, a sua filha foi curada. Jairo teve não apenas humildade, mas ele também teve fé. Em momento algum ele duvidou. Então que tenhamos, pais da terra, que tenhamos a humildade e a fé de Jairo como exemplo para todos nós. Um outro pai que se encontra com Jesus e não é nomeado. Então, nós não sabemos o seu nome, porque não está discriminado o seu nome na Bíblia. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a sua história é narrada. E vejamos o que acontece com este pai. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Está falando de Jesus, quando Jesus se aproxima dos discípulos. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então Jesus pede que o filho seja trazido a ele. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Então aquele pai lutava desde a infância do filho contra aquela situação daquele espírito obsediando a vida do seu filho, impedindo que ele tivesse uma infância normal, uma vida normal. Mas o pai nunca desistiu. Este pai, mesmo diante de um filho difícil, com problemas, o pai permaneceu junto do filho, protegendo, amparando, e quando soube de Jesus, levou o filho para que Jesus pudesse curá-lo. Desde a infância, disse o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Então, naquele momento, o pai titubeou. Naquele momento, por um pequeno instante, aquele pai duvidou. E Jesus, percebendo esse momento de dúvida, responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, ao mesmo tempo em que ele cria, ele também pedia ao Senhor: ajuda, Pai, a minha incredulidade. Que possamos, meus irmãos, mesmo
crendo no Senhor, nós sabemos que em muitos momentos de nossas vidas, nossa fé pode vir a ser abalada. Pedro, quando estava caminhando pelas águas, creu no Senhor, mas logo veio o vento e as ondas se agitaram e Pedro começou a afundar. E Jesus precisou estender as suas mãos e levantar Pedro de dentro da água. Nós, mesmo crendo, precisamos fazer como fez esse pai, pedindo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé, Senhor. Então, o pai que não deixou em momento algum de amparar e proteger o seu filho, em momento algum duvidou do poder de Jesus, mas ainda assim, por um breve momento, sua fé foi abalada. E Jesus estava ali, assim como estava ao lado de Pedro, para estender as mãos para aquele homem. E ele imediatamente reconheceu, dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, cura-me a minha incredulidade. Então Jesus, ele cura não apenas o filho daquele homem, para a alegria de todos, aquele menino é curado, mas ele cura também a fé daquele pai, que saiu dali fortalecido, saiu dali com o filho curado e com o coração fortalecido em fé, em esperança no nosso Senhor, porque ele pediu e Jesus o atendeu. E nós temos aqui, meus irmãos, um outro exemplo de um pai que, assim como Jairo tinha uma posição importante dentro do cenário político, e mesmo assim decidiu buscar Jesus, sabendo dos riscos que corria dentro da sua posição, decidiu procurar por Jesus para pedir pela cura de sua filha. E nós estamos falando de Públio Lentulus, personagem do livro Há 2000 Anos, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Públio Lentulus era um senador romano, ocupava um alto cargo político no Império Romano, na época de Jesus Cristo. Públio Lentulus foi contemporâneo, de Jesus. E o cristianismo, que ainda não era visto, os seguidores de Jesus, ainda não havia o movimento cristão, isso acontece, narrado em Atos dos Apóstolos, algum tempo depois da morte de Jesus, mas os adeptos da doutrina do Cristo não eram bem vistos em Roma, porque aquilo que Jesus defendia, aquilo que Jesus falava, era muito contrário ao que a religião romana pregava. Então, a pedidos de Lívia, a sua esposa, Públio Lentulus procura por Jesus para pedir pela cura da sua filha Flávia, que estava com hanseníase, doença que naquela época era chamada de lepra, e era uma doença contagiosa e incurável. Pois bem, meus irmãos, esse maravilhoso encontro entre Jesus e Públio Lentulus ocorre bem diante do Lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, lugar onde Jesus promoveu o milagre da pesca,
lugar onde Jesus pregou às multidões, e aquele senador orgulhoso, aquele senador romano, avista Jesus ainda de longe, e naquele momento que ele vê Jesus, ele fica sem reação. Ele fica admirado por aquela figura do Cristo, alguém que ele não era capaz de compreender. E Jesus, percebendo a presença dele e percebendo que ele não falava nada, Jesus se aproxima e pergunta: Senador, por que me procuras? Então Jesus conhecia o senador Públio Lentulus, como Jesus conhece a todos nós, como Jesus nos conhece no fundo dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Mas Públio Lentulus ouve aquela pergunta: Senador, por que me procuras? Mas ele não consegue responder. Jesus sabia que ele estava ali para pedir pela cura de sua filha. E eu recomendo a todos que busquem esse livro, que façam a leitura do livro Há 2000 anos, a obra maravilhosa, contemporânea de Jesus Cristo. Então, vemos ali muitos eventos relacionados à vida de Jesus, mas esse belíssimo encontro entre Públio Lentulus, que é o nosso Emanuel, e Jesus Cristo, é um encontro que vale a pena ser lido e relido por todos nós. Não posso, obviamente, fazer a leitura de todo esse capítulo, mas vou destacar aqui somente um trecho, algo que Jesus diz, né? Após ter realizado naquele momento, mesmo à distância, a cura de Flávia. Então Jesus promove a cura de sua filha, Flávia, e diz em seguida, farei então a breve leitura. Depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, aquele encontro era uma oportunidade única na vida de Públio Lentulus, que ele poderia aproveitar naquele momento ou daqui a alguns milênios. E nós sabemos que ele aproveitou. Nós sabemos porque no livro 50 anos depois, Emanuel já reencarna como Nestório, o escravo cristão, grande amigo de Célia Lúcius. Enfim. E Jesus continua dizendo: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso,
pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta. Há muitos milênios venho procurado reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o reestabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então Jesus cura a filha de Públio Lentulus, mas ele diz: se isso agora para você é motivo de alegria, não te esqueças que isto representa também um agravo de deveres para o teu coração. Então ele tinha, a partir daquele momento, uma responsabilidade, um dever. Ele tinha que aproveitar aquele encontro, aquele minuto glorioso, para transformar a sua vida a partir de então. E o que acontece depois, né? Nós precisamos então reler este livro ou ler este livro pela primeira vez para conhecer então os acontecimentos maravilhosos, né, narrados por Emmanuel através do lápis mediúnico de Chico Xavier. Um outro pai que iremos homenagear neste momento é Zebedeu, pai de Tiago e João. Na narrativa evangélica, no Evangelho de Mateus, nós temos a seguinte descrição: Jesus andando junto ao mar da Galileia, né, o mesmo mar em que ele se encontrara com Públio Lentulus, senador Emanuel, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, João e Tiago, diferentemente de Pedro e André, que estavam sozinhos, João e Tiago estavam pescando com o seu pai Zebedeu. Naquele momento estavam arrumando as redes. E quando Jesus chamou, eles imediatamente deixaram o barco e seu pai. Naquele momento nós podemos compreender que Zebedeu reconhece a grandeza e a superioridade de Jesus, permitindo que os seus filhos o sigam. Zebedeu queria o melhor para Tiago e para João, por isso permitiu que eles seguissem a Jesus sem criar nenhum tipo de resistência. Um pai sempre busca, sempre deseja o melhor para os seus filhos. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós temos a narrativa desse momento glorioso de Zebedeu, no qual ele entrega os seus filhos nos braços de Jesus. Então eu recomendo a todos a leitura desse livro, Boa Nova. O velho pescador de Cafarnaum, que é Zebedeu, soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclamou: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre
e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Então Zebedeu chora diante de Jesus no momento em que entrega os seus filhos. Senhor, meus filhos são vossos. Então todos os pais precisam entregar os seus filhos a Deus. Todos os pais têm o dever de guiar os seus filhos na direção de Deus, como fez aqui o pescador Zebedeu. E no livro, também psicografado por Chico Xavier, Ideias e Ilustrações, nós temos uma mensagem de Meimei, na qual nós vemos um momento, uma situação na vida de Zebedeu e de João, quando Zebedeu pede a João para realizar uma tarefa para ele em outra cidade, num povoado próximo. E João se entristece muito com o pedido do seu pai, porque seria aquele o dia em que ele faria com Jesus um passeio ao monte. Então Jesus percebe que João estava entristecido, pergunta a ele o que tinha acontecido, e João conta: o meu pai me pediu que eu fosse fazer esse serviço para ele em outra cidade. Então, naquele momento, Jesus diz a João que ele deveria ajudar o seu pai, mesmo, abrindo mão do seu passeio ao monte. E João vai. João segue a ordem de Jesus e vai, mesmo contrariado, ajudar o seu pai. 4 dias depois, João retorna. Já tinha cumprido sua tarefa, ele retorna, mas Zebedeu percebe que João não estava feliz. E Jesus também percebe que João não estava satisfeito, com aquilo que ele tinha feito, em ter ido ajudar o seu pai. Então Jesus, percebendo o semblante entristecido de João, pergunta, farei então a leitura: João, cumpriste o prometido? E João responde: sim. Jesus pergunta novamente: atendeste à vontade de Deus auxiliando teu pai? Sim, tornou o jovem visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Jesus, entretanto, acentuou sorrindo, calmo. Então falta um dever a cumprir, o de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. E o companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu, e João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer a ninguém. Que bela lição que Meimei nos traz nesse livro maravilhoso, Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Então João cumpriu a vontade do seu pai, mas ainda não estava feliz, e o seu pai também se entristeceu, vendo que ele estava triste. Mas quando João entendeu que fazer a vontade de Deus, que ajudar ao próximo é sempre um motivo de alegria, ele voltou a se alegrar, e Zebedeu também, novamente, pôde se alegrar com ele. Então ele fez a vontade do seu pai e
manteve a sua alegria, trazendo a alegria de volta para o coração do seu pai. Essa história de João e seu pai Zebedeu me lembra e me remete também a um outro pai que nós iremos nos referir aqui, que é o pai da parábola dos dois filhos. No Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, está narrado: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Deus é o nosso Pai Celestial. E Jesus nos conta esta parábola para mostrar para nós a importância e a urgência de nós sermos obedientes a Deus. Então, obedecer a Deus é para nós motivo de urgência. Nós não podemos ser diante de Deus, nosso Pai Celestial, como aquele filho que, no primeiro momento, diz: sim, meu pai, eu vou. Mas ele diz isso da boca para fora, que não diz com o coração. Nós não podemos ser filhos de Deus que somos apenas da boca para fora, que falamos de Deus, mas nas oportunidades que temos em nossas vidas de mostrarmos para o mundo que somos verdadeiramente filhos de Deus, nós preferimos nos omitir e não cumprimos a sua vontade. Jesus falou para os fariseus que eles eram hipócritas, que eles eram como sepulcros caiados, porque falavam de Deus, mas não faziam aquilo que Deus ordenava. Então nós temos urgência em ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele nos ordena. E o segundo filho, que diz em primeiro momento: eu não vou. Perdão, e o primeiro filho que diz em primeiro momento: eu não vou, mas depois se arrepende e vai. São aqueles que muitas vezes estão seguindo caminhos diferentes, mas em um determinado momento se encontram com a palavra de Deus, como os trabalhadores da última hora que foram chamados depois e entraram também naquele trabalho, mas que, mesmo tendo chegado depois, mesmo tendo recusado no primeiro momento e depois mudaram de ideia, vieram e cumpriram a vontade de Deus e receberam o mesmo pagamento daqueles que haviam chegado desde o primeiro momento. Que para Deus, o que Deus espera de nós é que nós façamos a sua vontade, que nós nos arrependamos hoje e cumpramos com aquilo que Ele nos tem ordenado. Então não importa se viemos primeiro, se dissemos não primeiro, ou se dissemos sim, mas não cumprimos. O que Deus espera de nós é o cumprimento da sua vontade. E para concluirmos o nosso estudo de hoje,
a nossa reflexão desta manhã, deste dia dedicado aos pais, eu não poderia deixar de falar a respeito do pai compassivo, o pai da parábola do filho pródigo, o pai que representa na sua totalidade o Deus de amor que tudo nos dá e que espera de nós que nós o amemos e voltemos para Ele. O pai dessa parábola reparte todos os seus bens com os seus filhos, da mesma forma como Deus é o Pai que nos oferece tudo gratuitamente, mesmo que nós não tenhamos merecimento algum. Nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos oferece, nós recebemos de graça, porque não há méritos naquilo que nós recebemos. E na maioria das vezes, nós somos ainda ingratos, porque recebemos tudo de Deus e não agradecemos e não temos reconhecimento algum por aquilo que Ele nos dá. Então a ingratidão toma conta do nosso coração. E nós agimos como aqueles homens leprosos que foram curados por Jesus. Haviam 10 homens e Jesus curou os 10 da sua doença, hanseníase, que era então chamada de lepra. Quando Jesus os pede que vão em direção às cidades, eles ainda estavam com a doença espalhada pelo corpo. Mas ao longo do caminho, a doença foi deixando o seu corpo. Apenas um deles percebeu que estava curado e voltou para agradecer a Jesus. Muitos de nós somos como aqueles 9 que recebemos de Deus, mas não valorizamos que aquilo que Deus faz por nós e somos ingratos. Pois bem, o filho mais novo pega toda a sua parte da herança e sai pelo mundo desperdiçando tudo aquilo que o pai havia lhe dado. Quando ele retorna arrependido, depois de muitos sofrimentos, o pai o esperava. Não dentro de casa, não deitado, não no sofá. O pai o esperava na beira da estrada, na entrada de sua residência. Tanto é que de longe ele vê o seu filho chegando e não fica ali esperando, ele corre em direção ao seu filho. No Evangelho de Lucas, então, capítulo 15, está narrado da seguinte forma: levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então esse pai, ele naquele momento estava apenas celebrando o retorno daquele filho que havia morrido, mas reviveu. E ele não apenas
restitui àquele filho a condição de filho, colocando o anel nas suas mãos, o anel com o brasão de sua família. Mas ele também dá liberdade ao seu filho, pedindo que ele vista sandálias nos pés. E alegrou-se com ele e festejou com ele. Porque, como diz Jesus na parábola da ovelha perdida, a maior alegria nos céus por um único pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse pai, ele restitui a condição de filho. Ele não olha para os nossos pecados, ele olha para o nosso coração arrependido, para o nosso coração que busca essa reintegração com ele. Que nós possamos então, meus irmãos, nos arrependermos dos nossos erros e voltarmos novamente para o nosso Pai Celestial, que é Deus, que nos espera de braços abertos, que quando nos vê, corre em nossa direção e nos abraça e nos beija. Mas nós precisamos tomar a atitude que aquele filho tomou. Ele levantou e foi para o seu pai. Nós não podemos permanecer caídos. Nós temos que nos levantar e retornar para o nosso pai. E o filho mais velho chega e vê toda aquela festa. E naquele momento ele sente inveja do seu irmão mais novo que havia retornado. E o pai, que é Deus, com sabedoria infinita, diz a este filho: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, meus irmãos, que nós possamos nos atentar para estas palavras. Todas as minhas coisas são tuas. Deus, que é nosso Pai, nos oferece de graça todas as coisas. O que nós temos feito de tudo aquilo que Deus nos dá gratuitamente? De que forma temos utilizado os dons gratuitos de Deus, os talentos que Ele nos concede? Temos multiplicado ou temos enterrado? O que Deus espera de nós neste Dia dos Pais? Então, para encerrarmos a nossa reflexão desta manhã, eu vou fazer a leitura na íntegra da mensagem de Emanuel que nós lemos aquele trecho inicialmente na preparação para a prece inicial. Dia de Deus. Mensagem de Emanuel, psicografada por Chico Xavier, livro Seara da Fé. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes,
Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefícios daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, te rendemos graças, Pai, porque tudo o Senhor nos tem dado gratuitamente para que possamos buscar novamente o teu reino de paz e amor, para que possamos usar os talentos que o Senhor nos entregastes para multiplicá-los em benefício dos nossos irmãos aqui na terra, para nos fazermos, Senhor, instrumentos da tua paz neste reino de trevas em que vivemos. Que possamos, Senhor, como teus filhos, sermos multiplicadores do teu amor aqui na terra, levando a tua paz, o teu amor, a tua luz para todos aqueles que nos cercam. Que possamos ser merecedores de sermos chamados teus filhos. Pedimos então, Pai, que nos abençoe, que nos ajude, que nos fortaleça. Aumenta-nos a fé, ajuda em nossa incredulidade, Senhor. Permaneça sempre ao nosso lado, ó Pai, para que não possamos cair nas armadilhas do mundo, para que possamos ter êxito nas nossas missões aqui na terra. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na tua santa paz, hoje e para todo sempre. Que assim seja.